Olá, eu sou a chefe Thelma Shiraishi do restaurante Aizome. E esse é o último episódio de nossa websérie dedicada à gastronomia japonesa. E nós estamos seguindo o roteiro do podcast. No 8º e último capítulo, o assunto tratado foi inovação, ou qual será o futuro da gastronomia japonesa. Se me perguntassem, o meu palpite seria nos alimentarmos com mais consciência, estarmos muito atentos às questões da sustentabilidade e pensar muito mais na nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Basicamente, é estarmos conectados com a natureza. Os japoneses têm um termo muito importante que designa isso: Satoyama. Sato seria a ocupação humana, as pessoas ou o vilarejo, e Yama é a montanha. Então, Satoyama é exatamente aonde o homem encontra a montanha ou a natureza. Outro termo que segue essa mesma linha filosófica é o Sato-umi. Sato, o homem, o vilarejo, a população, e umi, o mar. Então, é também estarmos conectados e respeitarmos o mar e tudo o que ele pode nos trazer de bom. Prestando atenção à natureza, à terra, ao mar, aos recursos, com certeza no futuro poderemos utilizar muito mais de informações e usar a tecnologia a nosso favor, tanto para melhorar a logística, quanto para termos os alimentos cada vez mais acessíveis e de qualidade. Aqui eu montei, nessa linha, uma refeição completa ao estilo japonês, seguindo os princípios do Ichiju Sansai. Ichiju Sansai é o princípio no qual cada refeição tem que seguir, basicamente, uma composição para garantir que todos os nutrientes estejam aqui contidos e que a refeição seja equilibrada, ela seja saudável. Então, nós temos, primeiro, Ichiju, um caldo. Eu trouxe aqui na chaleirinha um caldo feito com cogumelos selvagens, aqui do sul do Brasil. Está muito aromático. E eu arrematei com uma cambuquira, um broto de abóbora. Depois, nós fizemos um cozido, usando a receita de dashi, e usamos a abundância aqui que a natureza nos trouxe. As conservas também. As conservas são o melhor jeito da gente garantir que não haja desperdício. Aqui eu tenho raiz de lótus, tenho as folhas do nabo que a gente utilizou num episódio anterior da nossa websérie, tenho conserva de nabo, esse amarelinho, e tenho hanaume. Hanaume foi uma adaptação dos imigrantes quando eles chegaram aqui no Brasil e não tinha disponível o umeboshi, ou aquela ameixa ácida, curtida, salgada. A maior substituição, mais próximo que eles acharam, foi o hanaume, ou a inflorescência do hibisco. E realmente o perfil ácido de perfumes e de sabores fica muito parecido. Eu como hanaume desde pequena, porque às vezes no interior realmente era muito difícil encontrar o umeboshi. E esse outro elemento aqui é uma conserva de maxixe, um ingrediente muito brasileiro e que eu adoro. Eu descobri através dos meus cozinheiros que começaram a trazer, e assim que eu provei eu fiquei doida. Ele é uma mistura de pepino com berinjela e a conserva dele fica muito gostosa. Fizemos também um tempurá, aproveitando toda essa diversidade e essas cores. E aqui na parte do grelhado, eu escolhi o pirarucu. Esse é um peixe que é de manejo sustentável, vem das populações ribeirinhas ali do Amazonas, para privilegiar e tentar ajudar a sobrevivência dessas comunidades indígenas e quilombolas. É um produto que chega com uma logística muito eficiente e é um peixe com uma carne muito branca, firme e ainda assim delicada e que se presta muito bem às preparações. Aqui eu fiz ele, uma receita clássica japonesa que a gente chama de saikyo-yaki. Saikyo é o miso claro, típico de Kyoto.
Iaque é grelhado. Então eu marinei as postas de pirarucu em saquê e miso antes de grelhar. E combina muito bem todos esses elementos para criar um prato muito rico e profundo de sabores. Não poderia faltar uma preparação crua ou fresca. Então aqui tem um sashimi de pargo. Se vocês voltarem ao primeiro episódio do nosso podcast, tanto de conteúdo quanto vídeo, dá para ver esse pargo sendo tratado. E o elemento mais importante dessa refeição. Aqui no Ocidente a gente consideraria o mais importante, talvez, a proteína, o peixe grelhado. Mas para os japoneses, o principal seria o prato de arroz. Ele iria aqui, nessa tigela. Ele está vazio porque nós vamos fazer a receita agora. E a receita que eu decidi trazer hoje, ela foi decidida na feira de ontem. Porque começou a época de pinhão, um produto muito brasileiro. E a minha referência para cozinhar o gohan com pinhão foi outra receita clássica muito tradicional no Japão, que é o kuri gohan, ou arroz cozido com castanhas portuguesas. No Brasil, acho que faz muito mais sentido a gente valorizar esse produto tão único e nobre que só tem aqui. O pinhão é uma infrutescência da araucária. O pinhão muito encontrado no sul do nosso estado e norte da região sul do país. Vamos então à receita de gohan com pinhão. Aqui eu tenho o arroz do tipo japonês de grão curto. Vamos colocar ele em uma tigela para lavar. Vou colocar a água e vou esfregar delicadamente os grãos. Só não fazer com muita força para não correr o risco de quebrar os grãos. E essa primeira água, que ela sai bem branquinha, a gente tira para o lado. E tira rapidamente, porque o arroz ele vem seco e ele absorve muito rápido qualquer líquido que você coloque. Agora a gente vai esfregar o arroz de novo, com muito cuidado para não quebrar esses grãozinhos. Nós queremos tirar a camada solta de amido e lavar bem as impurezas. Vamos colocar a água de novo. Misturar para lavar. E tirar a água branca. Mais uma vez. Esfregar os grãos. Enxaguar. A água já começa a sair mais clara e não tem necessidade de lavar até a água ficar transparente. Agora vamos escorrer. A água não precisa ficar transparente, porque também se você lavar demais, você vai tirar todo o sabor ou todo o gosto umami que o arroz tem. Eu vou cozinhar o arroz à maneira tradicional em uma panela de cerâmica, mas ele pode ser feito tanto na panela elétrica, que é o jeito mais prático, ou pode ser feito também em uma panela comum na boca do fogão. O procedimento vai ser o mesmo. Vamos colocar o arroz na panela. Vamos colocar água. Uma dica para não errar a medida: geralmente a mesma medida de arroz você coloca mais 1/4 de água. Se o arroz for mais novo, uma colheita recente, que a gente fala shinmai, a gente coloca a mesma proporção, de 1 para 1. 1 xícara de água, 1 xícara de arroz. Se for um arroz que já está há muito tempo na sua despensa, ou uma safra antiga, pode até chegar à proporção de 1 para 1,5. Mas na média, 1,25 é uma boa medida. Se você quiser também dar um pouco mais de gosto, pode substituir parte da água por dashi. E vamos acrescentar o nosso pinhão, que foi cozido
descascado e eu cortei ele em fatias. A gente só coloca por cima, a gente não mistura. Vamos deixar descansando por pelo menos 20 minutos. O ideal é cerca de 1 hora, mas 20 minutos já ajudam. Vamos deixar ele descansando antes de ligar o fogo. Já deu tempo, nós vamos ligar o fogo. Fogo médio, geralmente, assim que começar a ferver, a gente coloca no fogo mínimo. O tempo varia entre 15 a 30 minutos, depende da quantidade de arroz que você vai querer fazer. E assim que secar a água, a gente desliga e deixa descansando mais 10 minutos tampado antes de tirar da panela. E a minha opinião quando a gente fala sobre inovação ou adaptação. O meu trabalho é muito baseado em utilizar os princípios, a filosofia japonesa e pegar o melhor que o Japão me ensinou a respeito de respeito aos ingredientes, a atenção à sazonalidade e valorizar os nossos produtos para ter uma expressão máxima de sabores que são, então, inseridos no aqui e no agora. Eu creio que essa talvez seja uma das tendências quando a gente fala muito sobre o que vem por aí na gastronomia japonesa. Vamos servir o nosso arroz? Os aromas que sobem do pinhão, isso é muito gostoso. O arroz cozinhou por igual, mas os grãos se mantêm firmes e íntegros. Vamos servir então para completar a nossa refeição. Temos então uma refeição completa ao estilo japonês, utilizando todas as técnicas e os princípios mais valiosos que fazem a base da culinária japonesa, mas utilizando a nossa riqueza de ingredientes locais e sazonais. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado da segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo, dedicado à gastronomia japonesa, e tenham curtido os nossos vídeos. Até mais!